Vai mandar aqui pra mim, cara. Pô. Você quer essa notícia aqui? Ai. Ó, aqui Vou não só começar falta comigo um. rindo. Falta um. Na crise de rir de nervoso. Aí pronto. Coisa. Pode? Oi, gente. Aí, gente. Já tá ao vivo, vocês estão ligados, né? Só tá aquela parada de live e já vai começar. Chegou ele de novo. Vamos comer, né? Boa noite, pessoal! Estamos começando agora o nosso primeiro podcast Bom Demais. E não poderia começar de uma outra maneira, senão chamando uma pessoa que é muito especial para mim, uma amiga que eu conheço há muitos anos, que é especial. Então, o primeiro podcast vai começar com minha querida amiga Thaís Lima, que vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dela, de trabalhar fora, de cuidar de casa, como que é essa dupla jornada dela. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado. Segue a gente, continua aí curtindo. E vamos começar o nosso bate-papo aqui agora com a Thaís Lima. Beijo para quem está nos assistindo. Obrigada, para mim é uma honra. Fiquei lisonjeada quando eu recebi o convite. Você vai ser a primeira. Que responsabilidade, né, amiga? Responsabilidade mesmo. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte desse mais uma conquista sua. Verdade. Isso é bom demais. Bom demais da conta, estou. Então, Thaís, conta pra gente um pouquinho como que é essa dupla jornada, né? De trabalhar numa corretora, né? E de estar conciliando esse momento de trabalhar e de ser esposa, de ser mãe. Conta pra gente assim, um pouquinho como que você consegue fazer esse manuseio, como você consegue estar driblando esse tempo que não para, o relógio não para pra gente, É verdade. Então, a minha rotina diária já começa... Eu já começo atrasada. Só pra variar. Eu tenho que acordar às 6 horas, ou 10 para 6. Mas eu acabo levantando 6h10. Arrumo uma criança, arrumo outra criança. Ajeito quando eu for ver. Já deu 6h30. O relógio desperta de novo. 6h30 as crianças têm que estar prontas. Eu tenho 10 minutos para tomar banho e vestir a roupa. Só isso. Às vezes eu vou sem pintar cabelo. Chego lá na corretora. As meninas, Thaís, você pintiu o cabelo? Dá um jeitinho, né? Pintiu o cabelo. Tudo bem, gente. Calma. Vou pintar o cabelo. Passo o dia trabalhando, atendendo cliente. Volto. Trânsito, terceira ponte. Dia de segunda, compromisso com a igreja. Terça e quinta, compromisso com o futebol. Na sexta-feira, outro compromisso na igreja também. Na quarta-feira, outro compromisso também. Que a Eloá vai começar a fazer balé. Então, assim, é uma vida muito corrida, mas é gostosa. Só é cansativa. Eu prefiro ficar assim, durante a semana, essa correria, mas que chega no sábado, meu marido eu fico tranquila dentro de casa. Oi, gente. Não, tranquila, né? Então, quando a gente descansa, a gente faz o quê? Carrega pedra, né? Então, o descanso é, entre aspas, né? A gente deixa de trabalhar fora por aquele tempo e continua com as nossas atividades de dona de casa, né? Que não para um minuto, né? Não temos férias, nada. Ano passado, antes do Thales ter o futebol, eu ainda conciliava. Dia de terça eu faço um pouquinho, quarto eu faço um pouquinho, quinta e tal, mas poxa, não dá, cara. Não dá, porque tem horário para dormir. As crianças têm horário para dormir. A gente dorme junto com as galinhas. 9 horas, todo mundo na cama. E eu vou junto.
Vai todo mundo dormir. Todo mundo dormir. É desse modelo. Aí chega na sexta-feira, eu sempre falo, vou dar faxina. Tá? E aí a gente entra naquela de vai adiando, né? Amanhã eu faço, vou fazer um pouquinho hoje, outro dia eu faço mais um pouquinho, e assim vai indo, vai passando os dias e não para. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também, como você se achou nessa área sua de trabalho? Você sempre gostou dessa área? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Comecei a trabalhar no banco. Aprendiz. Fiquei lá 1 ano e meio, contrato, terminei lá, fui para uma seguradora do banco. Fiquei mais 1 ano e meio lá. Depois, cumprindo o contrato de estágio. Saindo de lá, já ia completar meus 18 anos. Eu entrei na corretora que eu estou atualmente em 2010. Tem um bom tempo já. Aí eu fiquei de 2010 até final de 2014. Nisso, eu saí, fiquei um período fora, e retornei em 2017, na mesma corretora. E tô lá até hoje. Então são 7 anos, 6 anos, volta e 10 anos ao total. Eu gosto de trabalhar lá, é uma empresa muito boa, muito correta mesmo, sabe? Sim. Literalmente. Aí, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de atender clientes. Sempre tem uns clientes, assim, muito carentes que gostam de conversar, de expor os problemas 40 deles. minutos no telefone. Às vezes é um pouquinho cansativo, mas a gente tá lá porque eles gostam disso. Sim. Tem uma segurada que me ligou sábado, 11 horas da manhã, pedindo uma assistência. Atendi ela, já é uma idosa, depois ela me ligou, parabéns, Thaís, obrigada pelo atendimento, desculpa te incomodar. Isso é gratificante, cara, porque a gente também entende que nós também somos clientes, né? Então, eu também trabalho com público, né? Tem estética também. Então, a gente vê a necessidade que as pessoas têm de estar expondo, de estar tendo alguém para ouvir, né? E hoje em dia isso é raro. E aí, eu te cortei um pouquinho, mas só para complementar o que você falou, a importância da gente emprestar nossos ouvidos, às vezes, para ouvir uma pessoa que às vezes só quer falar, só quer expor aquilo ali e ter alguém para estar ouvindo, né? E a gente precisa de... A gente só não faz o curso, né? De terapia. Só. Mas que a gente escuta de tudo, a gente escuta de tudo. De tudo. Na pandemia, então, teve uma segurada que eu liguei só pra fechar o seguro. Vamos fechar o seguro do seu carro e tal, tá vencendo. Caramba, ela ficou comigo ali 1 hora no telefone, contando a vida dela particular, contando que comprou uma caixa de som, um cartão, e veio da China, e nota fiscal, desse jeito e tal. E ok. Aí o meu chefe ainda fala, Thaís, ó, meu amigo, o seguro dela tá vencendo. Ó, liga pra ela, cuida aí, porque ela fala muito, e eu falo também. Então, sim, a gente embarca junto, né? Vai destrichando a conversa, o assunto vai puxando, às vezes conversa até de pai, mãe, filho. E de passado, em dezembro do ano passado, uma outra cliente, conversando com ela trabalha vendendo, né, semijóias e tal. Ela mandou um conjuntinho pra mim. Foi assim, só que eu não fico postando, não fico mostrando muito, porque mas, assim, gente, eu gosto. Pô, é muito bacana, muito cara. Muito importante. E o bacana também é de nós podermos proporcionar isso, porque às vezes o nosso dia a dia tá tão corrido, é tão estressante, é tão exaustante, que às vezes você fala, caramba, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ouvir, às vezes, as pessoas falando um problema que, eu nem sei direito como falar ou ajudar a resolver. E às vezes você nem tá bem também. Sim. Como que você vai conversar, trocar ideia, do outro lado a pessoa também não tá bem, mas você não tá bem. Você tem que dar um jeito. É o seu trabalho. E a sua voz tem que ser a voz neutra, completamente, como se nada tivesse acontecido. Aí nós temos esses períodos estressantes, de alvoroço, né? Mas aí, de vez em quando, eu consigo conciliar e dar uma fugidinha. Consigo. Eu dou uma fugidinha, vale night. Inclusive... Inclusive... Não, gente, vou ter que falar, amiga, desculpa. O último Vale Night nosso, a gente nem costuma marcar muitas coisas, porque quando a gente marca com muita antecedência,
não dá certo. Aí o que a gente fez? A gente combinou com outra amiga nossa que tá assistindo a gente, a Sandra, da gente ver... Linda! A gente combinou de ver Missão Impossível. E aí, gente, foi literalmente uma missão impossível, porque consegui juntar nós três e ver esse filme foi uma missão impossível mesmo. Primeiro que, não dá pra sair com essas meninas porque elas não comem. Primeiro não comem. Vai pedir um balde lá de frango, de frango. Vieram com os pedacinhos de frango. Mas eu vou falar por quê. Dois, acabou. O que vai fazer com esse restante de frango que tá aí? Não, vamos guardar. Vamos guardar. Vamos assistir o filme. Lá no E vamos assistir comendo frango. Aí, me dá aí. Terminei. E comemos. Paguei, vou comer. Não, e eu nem vou falar que ela pediu para colocar o nome do candidato dela lá no painel na hora de chamar. E aí o atendente ficou lá gritando o nome do candidato dela. E assim, e eu mais a minha amiga, né? E os próprios atendentes funcionários falaram ficaram falando mó gracinhas lá, e achando que eu fosse rebater. A gente é um povo ordeiro. Mas é por isso que botaram pouco frango no nosso balde. Não botaram ketchup e nem guardanapo. Só por causa sem condições. Meu presidente. Acharam que eu ia chegar lá, tinha uns 3 assim na frente do balcão, só olhando pra minha cara, esperando eu rebater com alguma coisa. Eu cheguei, peguei a bandeja. Muito obrigada. Excelente fim de semana, um ótimo trabalho pra vocês, tá bom? Não, detalhe o melhor de tudo, da nossa última saída, né? Porque, assim, toda vez que a gente sai, acontece alguma coisa. Socorro, né, amiga? Não vou nem falar do Uber da última vez, ou nós conta depois. Depois, né? Nós conta depois. Mas, gente, logo que a gente chegou, a gente não sabia o que ia comer, e foi muito engraçado, porque a gente queria ver o filme. E aí, tinha o tempo pra começar o filme, né? Não vamos comer, todo mundo com fome e tal, vamos comer. Daí, resolvemos pedir esse frango e tal. Aí vinha com refrigerante, né? Aí o rapazinho olhou pra cara minha e dela e da nossa amiga lá e falou assim: o refrigerante ao lado ali é frio. Mas ele falou muito rápido. Aí frio o quê, menina? Ele falou muito rápido. Porque nós éramos em 3. Sem condições. Aí eu falei, gente, não precisa de comprar mais um, que eu não vou beber refri, eu vou beber água. Vou beber água. A Sandra falou, não, eu vou comprar um refri. Aí o atendente falou, vai ali na loja tal, que é free. É free. Só que ele falou muito rápido, vai ali que é free. E até isso, que frio. Frio o quê? Que frio? Frio o quê? Frio? Ô, gente, não sei se é só nós, mas nós descobrimos nesse dia que era o frio. Não, e assim, sem condições, né? Porque a gente já foi comer. Já morrendo de rir por causa do frio. E aí, eu falei com ela, veio pouca condição aqui pra nós por conta de você ter feito gracinha, mandar chamar pelo nome. Ai, gente. Mas assim, foi muito bom. Foi bom porque a Fabiana andou o shopping inteiro com um refrigerante na mão. Eu falei que eu não queria refrigerante. Não, ela bebeu dela, a Sandra bebeu a latinha dela e o refrigerante copo pra lá e pra cá. Desse tamanho assim, ela carregando o refrigerante geladaço pra lá e pra cá. Até, sei lá, até na hora do filme, né? Não, sem contar que lá na metade do filme, a Thaís pega a garrafinha de água que ela bebeu no escuro jogar fora. E vira um refrigerante lá dentro, gente. Então, assim, tudo vale pra economizar, né, amiga? Claro. Então, ali a gente acabou comendo o restante do frango, né? Que a gente levou, evidentemente, que a gente ia levar. E assim, foi muito legal. Então, fica até leve a gente brincar e conversar assim, porque às vezes as pessoas falam podcast e tal, e aí fica um pouco receoso de vir, mas é um bate-papo gostoso, a gente lembrar histórias, também se programar para novas histórias, né? Falando nisso, nosso último fim de semana.
estreia, né? Estreia essa semana, na Barbie? verdade. Barbie, estreia essa semana. Só que a gente não vai essa semana, porque vai dar muita gente. A gente vai mais no final do mês. A gente vai na outra semana. É, um monte de menina, mulher, né? Menina, mulher. Tudo novinha, né? Tudo novinha. Tudo De 30 pra uns cima. anos. Uns anos. Todo mundo de rosa. Aí lá tá Barbie. doida querendo assistir. Meu doida. Deus do céu. Amanhã não, mamãe. Amanhã não. Agora não, agora é só a mamãe, tá? É só a mamãe. E assim, tá? Sabe uma parada que eu fico, assim, pensando? Porque quando a gente tá namorando, noiva, a gente se noiva, né, pra casar e tem aquela perspectiva, a gente não imagina como que vai ser o nosso cotidiano, a nossa vida ali depois de casada. Porque, tipo, quando você só namora, você namora, vai pra casa e, tipo, cada um tem sua vida. E aí você tem que conciliar tudo. Filho, creche, escola e ter um tempo pra você. E hoje eu tenho feito de tudo pra ter esse tempo pra mim. Nem que seja assim, 10 minutos, 20 minutos do meu dia. Sabe? Porque o tempo ele é muito precioso e às vezes a gente acha tempo pra tudo. Tudo. Menos pra fazer o que a gente... Não faz essa cara, amiga. Gente, eu comprei esse eu comprei esse suco de uva com maçã e falei pra ela que era pra provar antes do podcast. Se ela não gostasse, que ela ia rir, olha lá, ó. É gostoso sim, eu já bebi meio copo. Olha, cortou barato aqui da história, tá? Dá água, gente. Mentira, é gostoso, para, tá? Uhum. Só um pouquinho azedo. Não, é gostoso. E ela não quis beber esse suco antes. É gostoso, amiga, falar a verdade. Muito gostoso. Então, assim, voltando lá atrás, né? Então, a gente tem que conciliar, sim, entender que a gente tem que achar esse equilíbrio, esse momento para a gente ter esse tempo para nós, para que a gente também consiga descansar um pouco o corpo e a mente, para que a gente consiga dar o nosso melhor também para a família. Tem muita mulher que não trabalha fora, mas fica dentro de casa, que já é um trabalho muito árduo. Muito cansativo, muito cansativo. E não para. Então, assim, é um trabalho 24 horas. Fica o dia inteiro. Ainda mais quando tem criança. Isso é um trabalho também. A pessoa também trabalha dentro de casa. Quando chega de noite, então, que o marido ou a esposa, né, que às vezes é invertido, chega, a pessoa, o que ela mais quer é paz. É paz. Mas é uma coisa tão interessante que quando eu tive essa época, em 2015, só meu marido trabalhava, eu ficava em casa o dia inteiro cuidando de menino novinho. Quando chegava em casa, era ele que ficava. Dava a hora, vai, Thales, tem que dormir. Um pouco. Dava a hora dele dormir, aí você olha assim pra aquela carinha e fica... Ai, que bonitinho, tadinho. Uhum. Começa a vir uma culpa. Poxa, eu briguei com ele durante o dia, tadinho, não poderia ser assim e tal, mas é importante. Mas a gente, principalmente mulher, ela se cobra muito. A mulher se cobra muito porque quer sempre dar conta. Às vezes é uma mãe super protetora. Às vezes eu me sinto também como uma mãe super protetora. Sim. Teve um aniversário que a gente foi uns dias atrás. A Amanda até riu da minha cara. Amanda. Porque aonde eu vou com o Thales e lá, eu carrego uma bolsinha. Na bolsinha sempre tem um paninho de boca. Uma muda de roupa. E um remédio. E uma muda de roupa, né? Não, assim, quando é pertinho, até que não. Aham. Porque a sua primeira fica dentro do carro, né? De Aham. mulher, né? Parece de tudo, né? Aí o Thales se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça num negócio Ai, lá. que Aquilo desespero. dali, eu mantenho minha calma, só que a primeira coisa que eu faço, me dá o gelo, quer remédio? Vamos tomar remédio de dor de cabeça e tal. Aí, às vezes, as pessoas de fora acham que é super proteção. É um cuidado. Às vezes, o menino passa vergonha, e realmente, ele ficou com um pouco de vergonha. A Amanda tava falando, Thaís, ele tá ficando com vergonha. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Você fica ali, sabe? Você fica com dó de ver ele assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, e foi passando os dias, eu fui começando a entender que, realmente, quando o cara está com 9 anos, então chega uma certa idade que você precisa
criar o seu filho Deixando um pouco pro mundo mesmo. criando essa independência aos poucos, né? Ele precisa aprender a se defender. A se virar Poxa, sozinho. ele caiu, levanta e continua a brincar. Sim. Vai doer um pouquinho? Passa água, mas vai brincar. Porque a gente está preparando ele pro mundo. Quando vier no ensino fundamental, que vai lá na quinta, Que não vai sexta poder série, acompanhar na escola. não vai ter, Exatamente. não pode, a mãe não tá ali o tempo todo. Então, a gente precisa mesmo, e eu amadureci isso, foi difícil, mas eu amadureci esse pensamento de que eu preciso deixar ele mais assim, mais moleque, sabe? Ser mais... Deixar até as fases de criança, né? Moleque de rua mesmo, que vai aprender a se defender. Não é sair batendo qualquer um. Claro que não. Mas é aprender a se defender mesmo e deixar um pouco de me cobrar. Entendi. E isso que você tá falando serve pra mim também. Porque eu também tenho um de 9 anos, né? Eu sei. Não deixa o menino fazer nada. Não é bem assim. O que você falou, é o instinto de proteção mesmo de mãe, de querer estar ali ao tempo todo, né? O meu, ele tem asma, né? E aí, tipo, por já ter tido algumas crises, a gente acaba achando que em todo momento a criança vai brincar e vai ter aquilo ali. Só que você entende que quando você faz isso, você acaba privando ele, Sim. e tirando dele essa parte de menino. Não tô falando de menino, o sexo menino, mas de menino, sabe? De ser moleque, Sim, de ser ter um menino. momento, o tempo dele ali, de estar curtindo a infância dele, né? De cair, de machucar, de se virar um pouquinho sozinho. Isso. Então, pegando essa meada sua aí, coisas que a gente vai aprendendo durante a nossa trajetória de mãe. Apesar dele não ser meu primeiro, né? De eu ter o Kaique, que tá até ali, ó, me ajudando. Ele que tá ali fazendo tudo, organizando tudo, nos bastidores, ele e o Gabriel, né, Gabriel? Pergunta. Como vocês se conheceram? Como a gente se conheceu? Nossa, legal. Boa pergunta. Boa. Quando eu tinha... Eu vou pegar a foto. Não conta mentira que eu vou pegar a foto. Poliana, você tá de prova, hein? Vai, Eu fala. acho que eu tinha, 11 anos. Kaique tem quanto? Kaique vai fazer 19. Então, quando eu conheci a Fabiana, ela foi pra igreja que eu frequentava, o Kaique tinha 3 meses. Eu nunca esqueci. Você com uma sainha, Anderson era uma criança. Não vamos entrar em detalhes de roupa, que vai dar ruim. Kaique, aquela bolinha branquinha, gordinha. E nós nos conhecemos ali. Kaique era uma gracinha, era uma bolinha gordinha, assim, bochinha muito gostosa. Todo mundo ficava disputando pegar ele. Não era um menino chato, enjoado, E a mãe coruja não deixava, né? que chorava. Não era. Kaique sempre foi um menino muito bonzinho, uma criança. Então a gente frequentou. Ela foi pra igreja que eu estava. E dali foi indo e foi crescendo. Ela pegou a nossa adolescência. Eu era tiazona, né? Era, que cobria muita coisa. Gente, eu era aquela tia que dava conselho, mas que também falava, pô, isso aqui, aquilo outro, ó, toma cuidado, tá? A gente tinha medo, né, do pai, da mãe. A gente é adolescente, a gente ficava ressentida. Nossa, será que eu posso falar com a minha mãe que eu tô achando aquele menino bonito? Não podia falar, que eu tinha mais medo. Aí tinha a tia pra falar. Eu tinha mais medo, era incrível. Cabeça de adolescente. Né? E foi muito bacana, porque essa fase da adolescência da Tá, ela tinha a best dela, que é a Poli, que tá aí vendo a gente. Beijão, Poli. Beijo, best. Lindeza. Então, assim, a gente pegou uma fase muito bacana dessas meninas e ver elas ali florescer, crescer, virar adolescentes, tá aí sempre envolvida na obra do Senhor, sempre dando o melhor, sempre nas coreografias, sempre fazendo umas coreografias diferentona, maneira. Ou muito paz. Ou também. Mas foi um período muito gostoso. Então, nós temos uma amizade mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, assim, foi uma trajetória muito gostosa. E foi florescendo. Depois ela começou a namorar e casou e veio os filhos. Mas, pra mim, ela é minha eterna menina, né? Ela e a Best, Poliana, é uma eterna menina. Mais perguntas? Sim. Como é ter uma vida buscando a santidade na igreja? Essa é boa. Não é difícil, mas também não é impossível, né? Porque na igreja a gente faz
grandes amizades. A gente faz parte de vários grupos de oração, inclusive. Então, assim, na igreja, a gente começa a aprender, a gente entende, eu sempre fui da igreja. Então, a gente entende que a gente precisa de amizades que nos aproximam de Deus. Que nos leva para perto Que nos de Deus. levam para perto dele. E quando você tem um vínculo, um círculo de amizades que fazem essa parte, né, de nos aproximar de Deus, torna a carga Fica leve, o caminho fica suave, e a gente vai leve. mais tranquilo. Porque quando eu tô triste, eu tô arrasada, Tem eu alguém para você preciso conversar de oração. e para conversar. E isso é bom, porque Sim. quando eu preciso de oração, porque não é todo tempo que a gente consegue ser forte. E tá bem o tempo todo, não é? Crente não é feliz o tempo todo, não. Não tá bem o tempo todo, não. Eu preciso de oração, eu ligo pra ela, ó, eu preciso de você. E tamo junto, e a gente E assim, existe e vai. vice-versa. Ó, eu tô passando por uma tribulação, por uma luta e tal. Então isso fortifica nossa comunhão com Deus. E claro, em meio à correria, eu, por exemplo, de manhã, antes de sair, hoje de manhã, antes de eu abrir a porta da minha sala para ir embora, para ir trabalhar, eu fiz a minha oração, meu dia, entreguei nas mãos dele. Sim. Amém, amém. Dentro do carro eu vou cantando. Eu paro no semáforo e fico lá levantando as mãos. E glorificando em todo e às momento, vezes a lágrima né? tá descendo. Sim. E isso é muito gostoso. É bom sentir, sentir a presença do Senhor, independentemente do lugar que esteja, né? É buscar a presença do Senhor. Algo que eu criei como rotina, né? Eu tinha muito hábito de orar à noite. Eu criei uma rotina de fazer meu devocional de manhã, para oferecer ao Senhor o melhor, nosso primeiro contato ali. Amanheceu, eu vou oferecer a Deus o meu dia todo. Porque eu tô descansada, eu já descansei a noite toda, e ali eu consigo fazer um devocional e orar a Deus com mais tranquilidade. Então, levo meu filho menor para a escola, deixo minha casa tranquila, e ali eu tenho meu momento com o Senhor. E sempre a gente está, como a Thaís falou, sempre a gente está em contato com outras pessoas, fazendo algo que é importante para o Senhor, servindo ao próximo, porque servir a Deus é servir o nosso irmão, ter essa sensibilidade de que eu posso fazer a diferença na vida de alguém, né? E isso fazer a diferença na vida de alguém não precisa de muito, às vezes um abraço. Cara, quantas vezes a gente não estava bem, a gente se via, se abraçava e ficava numa boa, tipo, sem falar nada. E a nossa igreja também, ela é uma igreja muito ativa, é uma coisa que eu falo, a nossa igreja é uma igreja muito ativa. Então, assim, de segunda a domingo, sempre tem coisa. Sempre tem alguma coisa para você fazer, para você se envolver. E isso é bom, porque nos fortalece, né? Nos fortalece, você vê mais as pessoas, vocês se comunicam, a gente se comunica bem mais. E a gente vai vendo o cuidado de Deus em cada detalhe, área. Em cada detalhe. De segunda-feira eu faço célula, na quarta é culto de oração. Então ali é um momento que a gente tem. Domingo eu tenho uma EBD, que a gente está lá na sala do pastor aprendendo sobre organização financeira. Vida financeira, alguma coisa assim. Está sendo ótimo, você aprende. Tá agregando, né, para você. Tá demais, porque a gente acha que você vai na igreja só para falar de Deus, doutrina, e não. A gente precisa, na Bíblia aborda N assuntos. Muito. N. Então é tudo baseado dentro da Bíblia. Termina a EBD, começa o culto pela manhã. Bem leve, gostoso. Um culto assim que você nem vê a hora passar. Você canta louvores, exalta, louva, adora. E é gostoso. E é muito bom. E o bacana é que, tipo, a gente já fica esperando os dias que vai ter algo pra gente estar ali podendo participar de alguma maneira. Nossa igreja, por ser uma igreja assim, grande, né? Posso dizer assim, a gente faz parte do grupo de louvor. Parece que não, mas vai. A gente tenta. Mas a gente tem um ministro de música sensacional, o Guilherme. Olha, ele tem uma paciência. Guilherme Franco, olha, Guilherme é sensacional. Ele, além de paciente, ele tem um carinho muito grande com a E nos motiva toda a o tempo equipe, todo. né? E nos motiva o tempo todo. Ele motiva, ele passa as coisinhas direitinho. Às vezes Thaís, você vai ter que fazer assim, mas faz assim, sabe? Vai ficar melhor assim. Tá ótimo, é assim mesmo. Ele é sensacional. Então, inclusive, assim, ele vai estar aqui no dia 24. Ele vai estar aqui no dia 24 no podcast. Legal, ele vai estar aqui. Muito bom, muito interessante o que ele tem pra falar. E então, eu fico assim, agoniada quando eu vejo que a minha escala é pra daqui a um mês, 40 dias. Eu fico, caramba! Eu queria antes. Eu queria. Mais pergunta, Biel? Isa Reboli perguntou: como é ser jovem cristã
e como luta contra as vontades da carne. Ah, eu adoro, eu amo ser jovem, eu amo ser cristã. Eu já sou uma jovem coroa. Ô, gente. Então, essa pergunta pra mim. Essa pergunta é pra ela lá, vai, responde. Não, mas é gostoso, porque quando você é adolescente, realmente dá uns confrontos, porque é uma idade que você acha que você sabe tudo, quando na verdade você não sabe nada. Sim. Toda a minha adolescência, eu tinha um pouco de restrição, porque todos os meus amigos, né, entre aspas, de escola, ia pra festinha, Pra balada, de noite, pra pras tudo. baladinhas E tal. você sentia. E eu Não pra dentro de podia ir, casa, eu sim. tinha que ir pra igreja. Aquilo, mas eu agradeço tanto, primeiramente, a Deus Depois e aos seus meus pais também, que insistiram. que eles insistiram, eles não caminharam junto comigo, a minha caminhada de adolescência, eu fui praticamente sozinha. Então, assim, eu Mas te agradeço a instruíram Deus. e ensinaram o caminho O certo. caminho certo, eu tô lá até hoje, graças a Deus, não me E arrependo. ensinando seus filhos no mesma trajetória, né, Thaís? Olha, eu casei, meu marido não era convertido, para honra e glória, hoje ele é convertido. Vou fazer 10 anos de casada esse ano. E foi lindo o batismo, foi emocionante. Foi muito emocionante, porque foi uma promessa de Deus na minha vida. Então, Sim. assim, não vou falar que é fácil ser jovem, não vou falar que é fácil, porque nada é fácil nessa vida, mas não é impossível, não. Mas quando Tem você que perseverar, né? experimenta da graça, sabe, você tem uma Sente a presença do experiência, Espírito Santo você ali. você bebe daquela fonte de E água você viva. fica com vontade de buscar mais e mais e Você mais. fica à E você vontade. começa a se sentir preenchido com coisas que o mundo não te oferece. Nada. Você entende que o que te faltava era aquilo. Nada A presença do mundo, Senhor. Nada no te mundo. preenche. Você acha que ganhar bem, ter um carro bom, ter uma casa boa, você acha que isso é felicidade? Eu vou viajar para Fernando de Noronha hoje, semana que vem eu vou para os Estados Unidos. Às vezes as pessoas querem se preencher de coisas materiais. Não que viajar, não que a gente está falando que viajar é ruim, gente. Viajar é bom, sensacional. maravilhoso, quem dera eu. Mas a presença do Senhor, ela nos invade, ela nos preenche por completo, né, Thaís? De uma maneira que a gente transborda de alegria. E é uma presença que a gente não consegue nem explicar exatamente tão profundo que é, né? E fora que o que ele faz nas nossas vidas é algo que ninguém explica. Nunca vai fazer ninguém. Nunca ninguém vai explica fazer. as obras, os milagres que ele faz na nossa vida. E como não servir a um Deus que é meu pai? Que ele tem amor, que ele tem carinho. Então, assim, a gente entende que a gente vive para servir a ele, senão... Não porque nós devemos, mas porque nós amamos. queremos. Porque nós amamos, nós sabemos que ele é vida. E a gente escolheu isso. Exatamente. A vida que eu escolhi é essa. Não abro mão por dinheiro nenhum, por nada nessa vida. Não abro, porque ele é meu Deus, ele é meu pai, é ele em primeiro lugar na minha vida. Sempre. Gabriel? O que vocês acham dos jovens tendo maiores posições nas igrejas? O que vocês acham? Dos jovens tendo maiores posições na igreja, dentro da igreja. Jovem aí servindo mais na igreja do que... É sensacional, é lindo demais. É impactante, emocionante, porque a gente vê a continuidade, né? Igual eu vejo meu filho tocando lá na igreja, minha filha louvando e dançando ao Senhor, minha nora louvando ao Senhor e ajudando. Então, assim, a gente fica encantado e em constante oração por essas vidas, porque, assim, a gente entende que tá buscando o melhor. Tá buscando o melhor, que é a presença de Deus todos os dias. E é sensacional. Eu fico encantado. É lindo porque é um vício gostoso, um vício saudável, sabe? Porque contagia. Quando nós estávamos com uns 2 adolescentes lá no início do ano, a Cíntia, que é a responsável da célula de adolescentes, ela começou a investir nesses adolescentes. Investir não é dinheiro, mas é investir tempo, dedicação, carinho. Então, ela começou a investir e é assim, um vai falando pro outro, vai falando pro outro, vai falando... Cara, hoje tem quase 20 adolescentes, ou
sei lá, se passou, né, entre adolescentes e jovens, até 22 e 23 anos. E vê-los envolvidos na igreja é lindo demais. E Eles começam a entender o chamado deles e isso começa a dar prazer. Verdade. Mais alguma pergunta, Gabriel, aí? Então, assim, uma coisa muito bacana também, porque às vezes as pessoas acham que para servir a Deus, a gente não pode se divertir, não pode... Você já ouviu muito disso, né? No tempo que a gente era de outra denominação. Que a gente não pode, por exemplo, um cinema. Igual a gente tá aqui toda empolgada para ver Barbie, não tivemos infância. Não pode, porque não é de Deus. Mas então, assim, hoje com o amadurecimento que a gente foi tendo ao decorrer dos anos, né? A gente entende que servir a Deus é muito gostoso, é leve, não é pesado. E eu entendo, ô Thaís, que nada que eu tenho, nada que eu sou, eu teria se não fosse pela misericórdia dele, né? E isso é algo que todos os dias eu agradeço a Deus. Não que nós mereçamos, nós não merecemos, né? Mas ele é bom o tempo todo, em todo tempo ele é bom. Repete muito isso. E vamos continuar repetindo, porque a gente é crente. É isso aí. A gente é crente, a gente vai continuar repetindo. Então, assim, hoje, como é a abertura do nosso primeiro podcast, é normal a gente ficar um pouco meio assim. Mas a Thaís, a gente tem papo pra noite toda. A gente até, esses dias ela veio aqui pra fazer a manutenção do gel dela e a gente tava conversando o que a gente ia falar no podcast, né? E a gente ficou bem tranquilo porque a gente sabia que a gente ia ter várias coisas pra gente falar. Vamos pegar um roteiro pra fazer uns tópicos assim. Só que aí, tipo... A gente não segue, amiga. Eu falei, a gente vai ter, daqui a pouco vai lá no ponto 1, termina lá, volta no de cá, daqui a pouco... Não vai dar certo, não, deixa eu lá. Deixa a gente ir do nosso jeitinho mesmo. Não tem problema, não. E eu, assim, eu quero de verdade que esse podcast, ele flua para que outras pessoas se motivem através das histórias que a gente vai contando aqui. Hoje eu fiquei bem feliz de te receber, não só como amiga, mas como uma parceira, uma pessoa que eu sei que eu posso contar para os momentos bons e ruins. Eu sei que você vai estar lá comigo. E hoje em dia é muito difícil, né, a gente poder contar com pessoas assim. Porque muitas das vezes, bem verdade, que às vezes as pessoas falam, pode contar comigo. Só que quando você realmente precisa, você não tem muitos para contar, né? Eu vi uma vez a história de um sábio que ele falava, né? A sua vida toda você vai ter 5 amigos que vai acompanhar você e você vai contar nos dedos. E hoje eu entendo isso, entendo de verdade. Então, assim, eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio, tá? De ser a primeira, gente. É um desafio mesmo. Não é fácil ser a primeira, né? De estar aqui representando as meninas da mesma empresa que você trabalha, vamos colocar assim. As meninas que têm vontade também de trabalhar nessa área, por que não? É uma área boa, é uma área que você escolheu, uma área que você tem crescido, tem acrescentado. E a ideia desse podcast é estimular e incentivar outras pessoas a correrem atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus ideais. E ter essas metas de vida. E entender que não é fácil. Gente, nada na vida é fácil. Nunca é tarde. Então, assim, vai, não olha para trás. A caminhada nunca será fácil. A nossa vida não é fácil aqui na Terra. Nós temos muitas lutas, mesmo diárias. Mas a gente precisa pensar que nem homem também. Caixinha, trabalhar com caixinhas. Uma coisa de cada vez. Então, se no trabalho hoje, meu dia foi muito estressante, fiquei chateada, fechei a porta, fechei a caixinha. Sim. Eu tenho uma vida aqui fora. E Deus está me dando sustento. E se eu estou lá fazendo o trabalho que eu tenho que fazer, é porque Ele está me sustentando. Então, assim, muitas coisas que eu passo em dificuldades... Deus me sustenta. Porque se fosse por mim mesma,
era. Eu teria já me entregado, sabe? Porque às vezes você, igual a gente que tem tendência a engordar, qualquer coisinha que fica nervosa, chateada, pronto, vai pra comida. Vamos pra comida. Pra compensar. Então, assim, não dá, cara. Sozinho não dá. Você acha que tá difícil a sua caminhada, você ainda não é cristã, vai a uma igreja, visite, sabe? Porque não é a primeira igreja que você vai se adaptar. Ah, essa igreja, vou nessa. Não, visite. E uma coisa assim, que eu tenho aprendido muito, esse ano para mim foi um ano de crescimento. Eu falo crescimento, porque em todos os momentos da nossa vida, nós temos que entender que a gente vai ter dificuldades, obstáculos. É para comer, gente. A gente vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, mas uma coisa que eu tenho aprendido muito é ter intimidade com Deus. Porque parece assim, poxa, a vida toda você foi cristão, né? Quase 20 anos. Eu nunca saí da presença do Senhor depois que eu descobri como é gostoso estar na presença do Senhor. Mas eu entendi que nós podemos conversar tudo com Deus, sem receio. Aquela música da Fernanda Brum, que a gente canta direto na igreja. Quando eu canto aquela música, assim, sabe, preenchida, é tão real, é como se eu estivesse voltando no dia e sentindo a mesma coisa. Canta comigo. Qual música? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar Não sabe viver. É isso. Por onde estiver, Clamar pela glória. a glória de Deus. É isso. É isso. É isso. Essa música define Tudo. a experiência exata. Verdade. Eu quero fechar meu podcast hoje, nosso podcast hoje, agradecendo todo mundo que aí do outro lado nos deu a oportunidade de entrar no lar de vocês hoje, de fazer vocês rir um pouquinho, porque a gente tem muita história, gente. Hoje foi só o primeiro. Claro que os outros, a gente vai ter histórias diferentes, coisas diferentes. Não, e eu já vou deixar aqui registrado. e no próximo o tema será outro. Já vou deixar adiantado, vou dar um spoiler aqui, que no próximo nós vamos falar sobre um tema assim mais cômico, né? Mais engraçadinho, mais informal, nada de trabalho. Nós vamos falar mesmo sobre Deixa quieto. Mas Não vou falar. lembrando que foi importante falar um pouco sobre tudo, porque as pessoas veem que, tipo assim, dá pra fazer, tá? Sabe? Tipo, o dia ele passa rápido, mas dá pra gente conseguir conciliar um pouquinho desse dia e fazer algo pra gente também, né? Então foi interessante você trazer como que é essa dupla jornada para que outras pessoas também se inspirem em você, entendeu? E consiga tirar esse tempinho, porque é importante. Hoje mesmo eu teria célula, né? Mas não que não fui, não deixei de ir à célula. É porque Ainda a vai nossa chegar igreja... um pouco mais tarde, mas Não, a nossa igreja vai fazer a ação social amanhã, entregar marmitas lá no PA da Glória. E nós decidimos transferir a nossa célula para amanhã, para a gente estar fazendo junto. Então, um volume. Isso aí, Estaremos lá. Gente, nosso próximo podcast vai ser nessa quinta-feira, às 19 horas também. Eu não vou falar convidada, vocês vão lá no podcast para vocês verem. Mas vai ser muito gostoso. Vai ser gostoso. E eu não tô comendo doce. Gente, Por que eu não tô comendo doce essa semana? Se ela não tivesse me falado que tinha comida, ó, eu não teria. o podcast vai ser muito Sobre gostoso. Então já tô falando de que vai ser. E eu não estou comendo doce Gabriel, esta semana, pois eu estou num propósito. Aí eu comprei Então, o doce. E ela comprou o quê? Marta Rocha? Mata Rocha, Danis. Não posso. Vou só na pimentinha. Aí, ó, os meninos estão agradecendo que eles vão comer, Mas né? eu vou congelar. Vou guardar no Tupperware. Eu vou pedir para todos vocês que acompanham a gente aí, seguir no Instagram, porque a gente vai ter muito bate-papo legal no decorrer dessa trajetória de podcast nossa. No TikTok, segue a gente também. TikTok, Instagram.
E vai no YouTube também, dá um likezinho lá pra nós. Tem um sininho, né? Toca o sininho pra sempre que aparecer lá as lives, vocês serem lembrados do sininho. Tô aprendendo, hein, gente? Kaique vai falando dali, ó, escondidinho. Eu vou repetindo aqui. Então, que vocês tenham uma noite muito linda, muito de paz. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Beijo. Tchau, até a Tchau, próxima. Até a próxima. Tchim, tchim. Tchim, tchim.